Pai, queremos te pedir para que esteja com as nossas visitas, os nossos irmãos e amigos que vieram aqui hoje para passar conosco o culto. Senhor, queremos te pedir para que possa cuidar deles. Possam eles, Senhor, sentir também a tua presença. Pai, queremos te pedir que também esteja com aqueles que se encontram enfermos. Visite-lhes nesta hora para que as suas enfermidades possam passar. Entregamos, Senhor, este culto nas tuas mãos. Aceite a nossa adoração. Aceite os nossos louvores. Aceite as nossas ofertas e dízimos. Aceite-nos, Senhor, como nós somos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Em primeiro lugar, apesar de seu medo e incerteza sobre o futuro. Foi quando sua transformação começou. Como seu exemplo pode nos ajudar a colocar Deus em primeiro lugar hoje? Josia e Denise eram profissionais renomados em sua área. Eles decidiram participar da obra de Deus, investindo suas economias na construção de uma igreja adventista do sétimo dia. Foi aí que as coisas começaram a dar errado para eles. Os negócios começaram a cair, deixando-os basicamente sem opções para avançar. Mas apesar das circunstâncias e do risco de perder tudo, o casal colocou Deus em primeiro lugar e continuou a investir no edifício da igreja. Seus amigos, inclusive, os chamaram de loucos, mas eles estavam convictos de sua decisão. Tendemos a acreditar que as coisas sempre vão bem quando colocamos Deus em primeiro lugar e que estamos sempre protegidos das adversidades. Porém, na realidade, colocar Deus em primeiro lugar é reconhecer que Deus está no controle, moldando nossas vidas através dos bons e maus momentos. Entender isso é vital para que permitamos que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos mantenha fiéis em tempos de adversidade e incerteza. Josia e Denise visitavam frequentemente o local de construção da igreja e passavam inúmeras horas lá, enquanto os obreiros trabalhavam. Mesmo com todos os seus receios e preocupações, eles sentiam uma paz inexplicável que os tranquilizava com a certeza de que haviam tomado a decisão certa, independentemente das consequências. A situação estava se tornando cada vez mais complicada e sua posição ficou insustentável. O banco tinha uma data marcada para confiscar seu carro e sua casa, o que os deixaria sem ter para onde ir. Até que ponto Deus permitiria que essa situação continuasse? 3 dias antes de o banco confiscar seus bens, Deus interveio. Josia recebeu um chamado para atender a um grande contrato, que forneceria recursos suficientes para seguir em frente. O edifício da igreja foi finalizado, e as pessoas agora podem adorar a Deus todas as semanas. Os negócios de Josia e Denise estão crescendo novamente, e suas preocupações financeiras ficaram no passado. O casal continua patrocinando e apoiando outros projetos para a causa do Senhor. Ellen White escreveu sobre isso. Que tal se alguém ficar pobre por empregar seus meios na obra? Cristo, por amor de vós, se fez pobre, mas vós estáis segurando para vós mesmos riquezas eternas, um tesouro no céu que não falha. Vossos bens estão muito mais seguros do que se tivessem sido depositados no banco ou investidos em casas e terrenos. Estão guardados em sacos que não envelhecem. Nenhum ladrão deles se pode aproximar. Fogo algum os pode consumir. Josia e Denise colocaram Deus em primeiro lugar. Sua coragem nos inspira hoje. Jesus renunciou a tudo para nos redimir. E seu amor ofertas e dízimos. Queremos pedir, Pai, que abençoe as nossas mãos, que cada vez mais possam produzir, que não só possam trazer para aqui na sua Santa Casa, mas que também possam ajudar aqueles que o Senhor os chamou de meus menininhos. Que possamos, Pai, olhar por eles, porque nós somos os seus instrumentos. Abençoe essa igreja em tudo que faz e permita que nesses últimos dias possamos ser mais fiéis a Ti. Em nome de Jesus, amém. Na manhã deste domingo, 7 de novembro de 2021, o Departamento do Homem Adventista, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, visitou o lar de idosos da cidade de Maputo, com vista a efetuar doações que incluíam produtos alimentares e kits de higiene.
Para além do Departamento do Homem Adventista, o evento contou igualmente com a presença de Boaventura Luiz Chambal, em representação do município da cidade de Maputo. Boaventura Chambal, em mesa redonda com os visitantes, mostrou-se feliz com o gesto fraterno e explicou os desafios encarados pela instituição desde a sua fundação em 2010. Esta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia Internacional que está exatamente na reunião e não é a igreja no todo. Os homens da igreja se juntaram. Temos departamento de homens, departamento de mulheres e vários departamentos, jovens, mas este é o departamento de homens adventistas da Igreja Internacional que sensibilizou-se com aquilo que é a vida dos nossos idosos. Sabemos que não é muito favorável. É claro que a igreja tem essa missão de estender a mão, de ajudar a todos os necessitados. Sabemos que os recursos são escassos, mas na medida do possível conseguimos ajudar aquilo que podemos para poder assistir no que é possível aos homens. Leswaku hi ta pfuxela vamamani, vavovó, vakokwani va hina lava va swi koteke ku hi tumbuluxa. Kambe hi khensa ngopfu ku va wena hosi matimba ni tintswalo ta wena u swi kotile ku va hlayisa atelani. Khongela leswo hi vitila hosi Yesu leyi nga hi fela xihamba nwini. Amen. Damos a palavra aos visitantes para poder interagir com os nossos idosos. A palavra é vossa. Mentira. Mentira. We are happy to be here. Estamos felizes por estar aqui. We have visited our fathers Estamos a and our visitar mothers. os nossos pais e as nossas mães. You are very important in any society. Vocês são muito importantes em qualquer sociedade. So the righteous are those who decide to walk with God, just walking with Him. In other words, realizing that God is dead. So we are saying each morning, pray. When you are seated, pray. Before you eat food, thank God. Even this food, you just say, God, it's not these people who have brought the food, it's you. We have used your people to bring us food. Clothes that I have, it's you. So let's appreciate God. God is there. God supplies us with all what we want. Então, quando nós estamos a vir cá, é para dizer que, de verdade, foi Deus que está a trazer as pessoas cá. Quando vocês devem orar de manhã, durante o almoço e à noite, e agradecer ao Senhor, porque Ele é que nos trouxe, não somos nós que trouxemos essas coisas, foi Deus que trouxe. E Ele usa a nós, pessoas, para fazer isso. May God bless you. Então, não há mais outra coisa que vamos dizer além disso, que o Senhor te abençoe. We will pray for you. Vamos orar por vós. You will keep seeing us here. We will come for you. Please hear our prayer. We are tired of all these pains. Wishes are hopeless. Lord, please save us all. See our you are still God in the valley, in the mountain. Este gesto solidário, de fato, sentiram também que é o vosso dever. Terem que viver e conviver com outros irmãos, ajudando na medida do possível, fazendo cumprir aquilo que é a palavra
de Deus. E todos os dias nos alimenta e nos conduz. E muito obrigado. Em gesto de agradecimento, os beneficiários cantaram, jubilaram, agradecendo ao Departamento do Homem Adventista pelo gesto incondicional. Amém. A religião verdadeira é esta. A Bíblia que a sociedade, que o mundo quer ler, não é esta. É o que nós fazemos pelos outros com a nossa vida. Não precisa muita coisa. Vejam que nós não levamos muita, mas muita coisa. O pouco deu para arrancar a alegria e a felicidade daqueles velhos. Fora do que nós levamos, nós procuramos aferir quais são outras necessidades. É claro que nós não temos tudo, mas naquilo que pudermos fazer mais por eles. E então eles identificaram necessidades prementes. Esse lar dos velhos não só cuida dos idosos ali, como também cuidam dos idosos domiciliários. Tem idosos que estão nos seus lares que não podem ir para lá, ainda estão sob o cuidado dos seus filhos, seus netos, mas desprovidos de recursos. Então, primeiro, para este lar dos idosos, eles solicitaram fraldas descartáveis, porque os velhos lá sofrem de incontinência. Eles, como é que eu posso dizer, as válvulas, os afíncteres, eles não conseguem controlar e acabam expelindo-se sem eles se aperceberem. Então, os colchões que eles têm são esses colchões normais que nós usamos. Então, absorvem sujeira e para limpar é um trabalho muito grande para os que prestam cuidados. Precisam primeiro fraldas para poder reter os detritos antes mesmo de chegar ao colchão. Então, teremos que, como igreja, ver o que podemos fazer para comprar um número suficiente de fraldas para poder prover ao centro de idosos. Com as fraldas, ainda temos a situação dos colchões. Eles querem pelo menos 10 colchões revestidos de uma napa, à semelhança dos colchões que nós temos nos hospitais. Nos hospitais, os doentes podem sangrar, podem ter hemorragia, podem ter... Então, não conseguem sujar o próprio colchão, porque fica sobre a napa e passa o servente depois um pano, limpa e está outra vez genuíno. Portanto, o que se pede é que a igreja possa, pelo menos, prover 10, no mínimo, claro, 10 colchões para idosos com revestimento em napa. E foram mais adiante que tem velhos que não podem se locomover. Então poderemos pensar em cadeira de roda. Sabemos que ao nível da igreja isso não é tão fácil comprarmos, porque são caras as cadeiras, mas poderemos ver com auxílio, se calhar, da União ou então Divisão, num futuro próximo, termos que disponibilizar cadeiras de roda para aquelas pessoas. No entanto, foi Homem Adventista a fazer isso. Esperamos que todos os departamentos possam ser incentivados a fazer o mesmo. Assim, será toda a igreja envolvida na missão. Jesus se misturava com as comunidades e ministrava-lhe as suas necessidades. Que essa ação possa ter tocado muito ao centro. No fim de tudo, eles abriram-nos as portas.
nós podemos pregar o Evangelho naquele lugar. É só uma questão de nos organizarmos, comunicarmos com antecedência e num domingo nós irmos para lá para poder partilhar a palavra, ou então orientarmos um culto lá. Eles abriram-nos espaço para apresentarmos cultos aos domingos para aquelas pessoas. Que a igreja possa alcançar mais almas com essa ação. E muito obrigado pela vossa atenção. Uma boa memória. Zuen tem 11 anos, vive em Taiwan e gosta de decorar versos bíblicos. Ele é o filho mais velho e começou a memorizar versos bíblicos quando estava no 3º ano escolar. No início, a mãe sugeriu que os memorizasse e recitasse no culto vespertino da família. Zuen ficava feliz ao recitar os versos e, embora algumas vezes fosse difícil decorá-los, não ficava bravo. A mãe prometeu que lhe contaria uma história bíblica sempre que memorizasse um verso novo. Ele gostava muito de ouvir histórias, principalmente as bíblicas. Na hora do culto, ele recitava o verso novo que tinha memorizado. Zuer, a irmã de 9 anos, e Shaoen, o irmão de 5 anos, e os pais também decoravam os versos bíblicos. Toda a família os recitava em voz alta. Alguns líderes da igreja souberam sobre a família taiwanesa que gostava de memorizar a Bíblia e os convidou para recitar os versos em uma importante reunião missionária. Zuen e toda a família foram até o púlpito e recitaram os versos diante da multidão presente. Muitos pais estavam na congregação e ficaram impressionados com aquela família. Eles decidiram seguir o mesmo costume com os filhos no culto familiar vespertino. Mas, por causa da profissão do pai, Zuen e a família se mudaram para uma nova cidade. A princípio, ele ficou muito triste porque teve que se despedir dos seus amigos. Porém, certo dia, na nova escola, o professor perguntou: "O que significa compartilhar?" Zuen levantou a mão rapidamente. Ele se lembrou da história bíblica favorita que a mãe havia contado, e disse: "Sei de um garotinho que compartilhou seu almoço de 5 pães e 2 peixes com mais de 5.000 pessoas." O professor nunca tinha ouvido essa história. Os colegas também não a conheciam. Eles nunca tinham lido a Bíblia. O professor pediu que Zuen contasse a história para a classe. Alegremente, ele contou a história do milagre de como Jesus abençoou o almoço daquele garotinho. Ele ficou feliz por falar do amor de Jesus em sua nova escola. Então, um dos colegas precisou mudar de cidade porque o pai tinha conseguido um novo emprego. Zuen viu que o amigo estava triste. Ele entendia como o garoto se sentia, pois tinha ficado muito triste quando se mudou para lá. "Posso orar por você?" perguntou. Deus pode ajudá-lo a se sentir alegre novamente. O menino aceitou, e Zuen recitou de cor uma oração da Bíblia. Ele orou o Pai Nosso. "Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Zuen não se envergonha de orar com os colegas. Atualmente seus colegas vão brincar na casa dele, e ele sempre os convida para orar. Memorizar versos bíblicos mudou sua vida. Ficamos muito agradecidos pelas ofertas do trimestre que ajudarão as crianças e seus pais no Taiwan a conhecer Jesus. Bom dia, boa tarde, igreja. Vamos nos colocar de pés e vamos louvar a Deus, entoando as estrofes do Inário, Trabalhar e Orar, 330.
Muito obrigado. Vamos nos colocar de joelhos enquanto fazemos a oração. Oremos. Santo, 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 nosso Pai, nosso Deus, que habita nos altos céus. Pai, obrigado pela graça que me dá o privilégio e tamanha honra de trabalhar para o Senhor. Trabalhar nesta maravilhosa obra que o Senhor intentou antes da fundação do mundo. Obrigado pelo privilégio que nos concede de aqui estarmos de rostos inclinados, ajoelhados, para te pedir perdão pelos nossos pecados e chegar ao teu santo trono pelos méritos de Jesus Cristo para te louvar. Bom Pai, eis-me aqui pecador, homem de erros, que venha na sua santa presença diante do seu povo, não para entretê-lo, mas para ser o seu instrumento, o meu que o Senhor escolheu para este dia, falar com o seu povo, povo esse que também faço parte dele. Fale conosco, abençoe-nos, advirta-nos, ó Pai, dos erros que nós temos cometido contra a sua vontade. Tudo faça olhando pelos méritos, o sacrifício e o sofrimento de Jesus Cristo naquela cruz, em cujo nome nós oramos, seja feita a sua vontade. Amém. Feliz sábado, igreja, povo de Deus. Feliz sábado, queridos, queridas. Feliz sábado, princesas e príncipes. Feliz sábado, co-herdeiros de Cristo Jesus. Dou boas-vindas a todos que conseguiram tirar um tempo dos seus afazeres para virem juntamente à casa do Senhor louvar o nosso bom Deus. Não só os que aqui estão presentes, mas para os que nos acompanham nos nossos canais Facebook, YouTube. Sinta-se, por favor, que Deus separou este dia para ter um encontro especial contigo. A Bíblia nos relata, a quando da criação, que o Criador, depois da sua maravilhosa obra, ele separou um dia, não para o adventista do sétimo dia, mas um dia para a humanidade. Então, você que nos visita pela primeira vez, sinta-se que esse dia também é para si. E sinta-se que estás na casa do seu Pai. Muito bem. Eu vou mais uma vez pedir aquilo que os anciãos, os diáconos estavam aqui a pedir, silêncio na casa do Senhor. É o momento de nós deixarmos o nosso Senhor falar por intermédio do seu servo. A minha mensagem vai estar situada hoje entre Gênesis capítulo 1, verso 1, e Isaías 65, verso 17. Mas antes de entrarmos nessa mensagem, eu gostaria de chamar a atenção do povo de Deus que aqui está presente, para entendermos o quão é importante nós darmos atenção a esta palavra. Nós estamos durante esse trimestre a aprender o livro de Deuteronômio, e lá nós encontramos mensagens, instruções que o servo do Senhor deu ao seu povo antes dele despedir-se ou descansar. Vou rapidamente chamar a atenção dos irmãos para juntos navegarmos no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versos 46 a 47. A minha versão diz o seguinte: disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. E 47, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Temos aqui o servo do Senhor, como dizia, a dar as suas últimas instruções que ele recebeu de Deus ao povo de Deus. Então, ele enfatiza o quão é importante era naquele tempo, assim como nós estamos a aprender que há uma verdade presente no livro de Deuteronômio até os nossos dias, também essa palavra não nos é vã. Há pessoas que durante a Idade Média, durante a idade em que o povo de Deus era perseguido, nós entendemos que as pessoas entregavam a sua vida por amor a esta palavra. Então, gostaria que pudéssemos estar a meditar
O que essas pessoas encontravam nesta palavra que talvez eu ainda não tenho encontrado, não tenho percebido? Que esse seja o nosso grande desejo, porque essa palavra faz parte da armadura de todo soldado de Cristo. Nós temos a oração, temos a fé e a Bíblia está lá. E é nela onde nós entendemos qual é a vontade do nosso Criador. E não só somos chamados a entender, mas sim a sermos praticantes. Então vamos, por favor, dar todo o nosso coração, aplicar, como dizia Moisés, o nosso coração ao entendimento dessa palavra que não nos é vã. Eu dizia que a nossa mensagem de hoje está centrada entre Gênesis 1, verso 1 e Isaías 65, 17. Por que a nossa mensagem está centrada ao meio entre esses dois livros? No Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós entendemos como é que tudo começou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas depois temos em Isaías 65, 17, uma passagem maravilhosa que Deus diz: porque eis que criou novos céus e nova terra, e as coisas passadas já não mais se recordarão. Ou seja, temos uma restauração da criação. Não, se é uma restauração da criação é porque temos alguma coisa aqui no meio que vai acontecendo, ou que aconteceu. Então, a nossa mensagem está aqui no meio. Eu acredito que estão curiosos, como eu também fiquei muito curioso quando estava a estudar e fui tendo entendimento por parte do Espírito Santo sobre o tema que poderia vir, então, entre a criação e a restauração. Muito bem. O tema para a palavra do Senhor encontra-se numa mensagem que o apóstolo Paulo escreveu aos nossos irmãos, aos Coríntios, especificamente, 1 Coríntios, capítulo 4, versos 9. A minha versão diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 9. A minha versão diz o seguinte: porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então, é daí onde eu extraí o tema para a palavra do Senhor hoje. Cuidado com esse espetáculo. Esse é o tema da conversa. Por que cuidado com esse espetáculo? Vamos acompanhar uma história que tem tudo a ver com a mensagem do nosso grande Deus. Abram as vossas Bíblias e acompanhem. 1 Reis, capítulo 13. Temos aqui uma história interessante que tem a ver com o tema. Cuidado com esse espetáculo. Passo a ler. Versos 1. E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Versos 2. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Versos 3. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Versos 4. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou e não podia tornar a trazê-la assim. Versos 5. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara, por ordem do Senhor. Verso 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: roga a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. Verso 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Versos 8. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa,
não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Versos 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. E 10, assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Temos aí a introdução do nosso tema. Cuidado com esse espetáculo. Temos o homem de Deus, que sabia muito bem o que Deus já havia ordenado a ele fazer. E ele vai, na ordem do Senhor, ter com Jeroboão, para dar essa profecia. Como que as coisas haveriam de acontecer com o passar do tempo. E isso chama minha atenção, porque não sei se conseguiram notar a atenção quando da minha leitura ou quando da vossa leitura nas Sagradas Escrituras, que frisava-se muito o nome, o homem de Deus, o homem de Deus, o homem de Deus. Sabem, irmãos, a caminhada cristã é, sim, de fardos, é muito bom, sim, dar o primeiro passo. Mas não importa só dar o primeiro passo, mas sim saber terminar a caminhada. O que eu estou a tentar dizer? Temos aqui, quem sabe, graças a Deus, aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor e decidiram ser batizados, estão à espera do batismo. E temos aqui aqueles que já foram batizados, estão nos primeiros passos da caminhada cristã. E são conhecidos lá na sociedade, na escola, no setor do trabalho, como alguém especial, diferente. Alguém, como temos aqui a expressão homem de Deus, alguém que é um homem de Deus. Alguém que sabe o que Deus diz. Deus separou um dia para nós, a humanidade, estarmos na sua presença. Alguém que sabe pregar aquilo que encontra-se aqui na palavra de Deus. Alguém que sabe o tipo de namoro que Deus já aprova. Alguém que sabe os deveres de um servo, um soldado de Cristo. Mas vamos lá acompanhar como é que foi a trajetória deste servo de Deus, que começou muito bem. Versos 11, ainda no mesmo livro. E morava em Betel um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram de tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei e as contaram a seu pai. Verso 12. E disse-lhes seu pai: por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. 13. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento no qual ele montou. 14. E foi após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Temos aqui um velho profeta, que após ter ouvido pelos seus filhos sobre este homem de Deus, teve a curiosidade de ir ter com este homem de Deus. E ele vai ao encontro deste homem de Deus, como a Bíblia nos informa, encontra o homem de Deus sentado, quem sabe a descansar. Uma lição muito importante. Descansar. Estávamos a estudar sobre a lição descansar em Cristo. É muito bom. Mas que tipo de descanso nós temos tido? Como ser humano, quando eu estava a meditar e a ler essa passagem, pensei, será que esse homem de Deus não estava aqui a ter um descanso que não lhe foi permitido ter? E eu fui entendendo que a tragédia desse homem de Deus começou exatamente por causa desse descanso. Estamos numa época onde estamos a fazer nomeações para os servos de Deus para o próximo ano. Cantamos aqui, queremos trabalhar, orar fielmente na seara do Senhor. Eu não sei se não temos pesado a consciência pelo Espírito Santo, quando nós sabemos cantar, quero trabalhar fielmente na seara do Senhor, e quando a seara é nos apresentada, nós dissemos que não, eu estou cansado. Falo para, quem sabe, os jovens que nós temos a trabalharem para o Senhor. Os jovens que começaram muito bem a caminhada cristã, como esse homem de Deus. Quem sabe, estou a falar para as diaconisas, os diáconos, os anciãos, quem sabe, as mães dóricas, o homem adventista, que começou muito bem, e ele sabe,
ao mandado do Rei Jesus Cristo, só descansamos na pátria celestial, porque aqui nós somos peregrinos. E cabe-nos, dia após dia, fazermos aquilo que Cristo também fazia. Então, o homem descansa. E aí tudo começa. Quem sabe, ancião, quem sabe, jovem adventista, o descanso que tanto queres agora poderá te trazer a tragédia que esse homem de Deus também teve. Cuidado com o descanso. Estamos no terreno encantado, como diz Irmã Ellen White, do inimigo. Continuando, o homem de Deus responde e diz: sim, sou eu. Ah, você é adventista do sétimo dia? Sim, sou eu. Isso é bom. Vamos ver a trajetória. 15. Então ele disse: vem comigo a casa e come pão. Temos o velho profeta que vai ter com o homem de Deus, faz um convite para o homem de Deus. 16. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. 17. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. 18. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe: também sou profeta como tu. Eu estou a trazer este cenário todo para a prática. Eu vejo que isso aplica-se aos nossos dias. Também sou adventista como tu. Deus foi claro: observem o sábado, façam isso conforme a minha vontade. E você sabe o que Deus diz. E vem aí o ancião: também sou ancião. Também sou mãe Dórica. Também sou jovem adventista. Pensas que vai chegar aonde? Não sei, seguindo todos esses trâmites, todos esses mandamentos de Deus. Eu também sei como é que as coisas funcionam na igreja adventista. Eu nasci lá, conheço os mandamentos de ponto para ponto. Também sou coisa X. Mas, como vimos aqui, esse velho profeta mentiu. E quem sabe, também não estamos a correr o mesmo risco. Sabemos qual é a vontade de Deus, como esse homem de Deus sabia qual era a vontade de Deus, mas porque às vezes gostamos de satisfazer os nossos desejos, não aquela que é a vontade de Deus, deixamos nos levar. Continuando, 19. Assim, voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Desobedeceu a ordem do Senhor. Acredito que já estão a imaginar as consequências. Em Gênesis 3:6 nós entendemos como é que a desobediência à vontade de Deus levou o lindo casal, a mamãe Eva e Adão, as consequências que até hoje nós estamos a passar. Deus é claro em uma coisa: é isso, é isso. Com Deus não se negocia. E acredito que aqui já vamos então acompanhar quais foram as tragédias também da desobediência desse homem de Deus. 20. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. 21. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. 22. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que o Senhor te dissera: não comerás pão nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Como ser humano, podemos achar Deus a ser injusto, podemos pensar o que nós bem pensamos, mas na aliança que tanto estamos a estudar, Deus também é claro em dizer o que você deve fazer e o que eu já fiz por ti. Obediência. Esse homem de Deus sabia que Deus havia dito a ele que não deveria voltar, não deveria comer pão, não deveria beber e não deveria estar no lugar onde ele encontrava-se. Assim como nós, adventistas que estão nas fronteiras também
Canaã Celestial. Sabemos o que Deus nos diz sobre onde estar, como estar, com quem estar. Mas porque nos achamos sábios, nos achamos que não, Deus vai deixar passar isso. A verdade é que o resultado sempre ocorre. E vamos lá agora para a última parte, ver quais foram os resultados desta desobediência. 23. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. 24. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele. E também o leão estava junto ao cadáver. E eis que, 25, alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão, que estava junto ao corpo. E foram e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. 26. E ouvindo-o, o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Temos aqui aquele velho profeta a esclarecer agora as coisas. Eu sei, permita-me falar como ser humano. Eu sei como é que foi isso. É aquele homem de Deus que começou muito bem a caminhada, aquele que sempre observava os mandamentos, mas deixou-se levar pelos prazeres desse mundo. E aí está o resultado. Na carta aos irmãos de Gálatas, o apóstolo Paulo dá-nos uma mensagem que eu também gostaria de partilhar com os irmãos, que me foi interessante e chocante ao mesmo tempo. Porque o apóstolo Paulo diz, Gálatas capítulo 2, verso 4, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. É com tristeza que eu concordo com o que o apóstolo Paulo foi inspirado a escrever. Entre nós, Jesus disse na parábola, o joio e o trigo, aqueles que intrometeram-se, aqueles que estão aqui para espiar, aqueles que estão nas fronteiras de Canaã Celestial, como esse velho profeta intrometeu-se na caminhada daquele homem de Deus para tirar o foco daquele homem de Deus. Nós podemos não entender as artimanhas por completo do inimigo. E por isso que Deus nos assegura, nos dando a lei, como estava-se a discutir, estava-se a aprender durante a lição aqui, é uma bênção. A lei de Deus é a nossa proteção. Por não entendermos as artimanhas do diabo, Deus é claro, simplesmente façam isso, façam isso, façam isso. E o diabo não terá chances. Mas nós permitimos o diabo, porque acabamos, quem sabe, como estava a dizer, achando que sabemos mais em relação ao nosso Criador. É triste que nós hoje estamos juntos aqui, sabendo que os sinais estão a se cumprir, mas mesmo assim temos alguns que estão a fazer o papel de garçonete ou garçom do diabo. A verdade é que chegará um momento onde tudo estará claro. E enquanto não chega, o convite do nosso Salvador é: arrependa-te, arrependa-te. Em Lucas 21, 28, Jesus disse: quando forem a anotar esses sinais, sabem que a vossa redenção está próxima. Eu não estou aqui a falar como alguém que não tem erros, não tem falhas, alguém que é considerado ou considera-se santo, não. Mas como eu disse em minha oração ao nosso Criador, falo aqui como um pecador, diante de um povo também pecador, e que entendendo a salvação, o poder do Evangelho, que Jesus não veio buscar aqueles que estão bem de saúde, mas sim a nós, pecadores, Ele também nos chama à conversão da nossa forma de ser. A história desse homem de Deus termina no verso 29, permita-me terminar, mas de forma muito triste. E o que eu estou a tentar partilhar com os irmãos é aquilo que durante
o estudo, a meditação dessa mensagem também me tocou. No verso 28 diz, então, 27 começando, então disse a seus filhos, albardai-me o jumento, eles o albardaram. 28, então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. E 29, então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e enterrar. Eu não sei qual será o desfecho da sua vida. Eu não sei qual será o desfecho da minha vida. Mas de uma coisa eu tenho a certeza. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, já demos o primeiro passo, mas se formos a perseverar nesta caminhada até o fim, nós sabemos que Ele não mente, a coroa será nos nossa, mas Ele foi claro em dizer que é mister que venham escândalos, até mesmo dentro da sua igreja. Mas cuidemos sempre estar convictos de que estamos a servir ao grande Deus. Como eu dizia, para o ancião, para o secretário, para o diretor, para os jovens, não procurem descansar tanto assim neste terreno encantado do inimigo. Um dia começaram nesta caminhada a entregar o vosso coração, a render-se para Jesus. E não procurem ter esses descansos que o inimigo está a tentar oferecer. Eu quero parar por um tempo de ser ancião, sei lá as razões, você com o seu Deus você sabe. Mas reflita na música que nós estávamos aqui a louvar ao nosso Deus. Quero trabalhar fielmente ao nosso Senhor. Ocupado sempre estar. Como que o irmão estará ocupado na seara do Senhor se o irmão já não quer cuidar dessa seara? O galardão é certo. A seu tempo Ele prometeu nos dar. E a irmã Ellen White, eu gostaria que a produção pudesse nos dar aqui os textos. A irmã Ellen White vai ser muito contundente em nos dizer que vem a tempestade. Tempestade essa que vai provar a todo homem de que espécie é. Muito obrigado, produção. Temos aí o texto da irmã Ellen White. A tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo homem. De que espécie é? Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo. Do contrário, serão extraviados por algum aspecto do erro. Peço para continuar. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Mas a única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos hábitos maus, podemos por tempos separar-nos de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, achamos-nos à mercê do inimigo e havemos, afinal, de fazer-lhe a vontade. Cristo e Ele crucificado, eis o que deve constituir o tema de nossas meditações, de nossas conversas e de nossas mais gratas emoções. Muito obrigado, produção. Eu quero acreditar que a mensagem chegou e como diz, ou como está na mensagem, Eclesiastes 12, 13, o dever de todo homem, ao fim de tudo isto, é temer a Deus e cumprir com os seus mandamentos. A parte que resta é contigo, o Espírito Santo, mas eu gostaria que pudéssemos meditar nessa história e o cenário em que nós estamos a viver. Por favor, vamos terminar bem essa caminhada. Temos um general a guiar-nos, não temos nada a temer. Quero encorajar os irmãos que foram eleitos para trabalhar para o Senhor, que é a verdade presente para nós, sim. Somos peregrinos, enquanto entendemos que existem os seus. Então não vamos procurar descansar como esse homem de Deus fez. Aquilo que Deus
foi claro em nos afirmar, vamos procurar, sim, com esforço, obedecer, e se falharmos, temos um advogado. Muito obrigado. Vou pedir à congregação para se colocar novamente em pé, enquanto louvamos a Deus com o hinário 135. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, queremos te bendizer pelo sábado, queremos te bendizer pela tua palavra, palavra através da qual trouxeste à existência tudo o que nós vemos e aquilo que nós não vemos. Palavra, Senhor, pela qual sustens o universo. Nós te somos gratos, Senhor, por nos ter te chamado das trevas para essa maravilhosa luz. Mas nós, Senhor, queremos, assim como nós estamos, cada um fazendo o que o Senhor lhe confiou a fazer, possamos chegar ao fim e dizermos: este é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Que a caminhada que nós começamos, possamos terminá-la. O Senhor que começou a obra em nós, termine, Senhor. Fortaleça-nos nesse trabalho que o Senhor nos confiou. Que nada possamos desistir. Que nada nos possa atrapalhar. Que nada se possa colocar ou interpor-se entre nós e o Senhor. Nossa vontade, Senhor, é dentro em breve, quando o Senhor se manifestar nas nuvens, todos te possamos contemplar. Aumenta a nossa fé, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Esteja, Senhor, com a liderança dessa igreja. Fortalece-a. Dê-lhe vigor para que possa trabalhar para a tua causa. Que possam preparar essa igreja e te entregar pura, santa e imaculada dentro em breve. Esteja, Senhor, com os cabeças de cada departamento.
que tudo possamos fazer para poder levar essa igreja a alcançar o mundo para ti. Isso te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Kamya kubukabe Yesu shakabo Undena kesedibo Hallelujah Kamya kubukabe Yesu shakabo Undena kesedibo Hallelujah Yesu shakabo Yesu shakabo Yesu Kristo nawe na wela mufamba kuye Yesu Kristo nawe na wakubekisa Zambi Tata yetu watulaya Kanan zambi watulanga Munga watu waketu Mweno wengu kala naye Muinjila yuendele Izuwa ni izuwa